Então, para a semana que vem, a gente tem as atividades animal, carro, calculadora, que foram as primeiras, relógio, a atividade que eu vou fazer agora em sala, que ainda não está aqui, mais motoca e tamagotchi. E é isso, certo? Então, tudo isso fica até, eu vou colocar como prazo até sexta-feira da semana que vem, certo? Que aí para uma dúvida ou outra a gente ainda consegue tirar em sala. Eu quero passar mais tempo de prática em sala de aula. Então, eu vou colocar aqui só uma ideia de exercício e aí eu já vou usar o resto da aula todo, a próxima meia hora, 40 minutos, com vocês, fazendo com vocês, tá? Então, como eu sei que vocês tiveram, talvez tenha gente que teve dificuldade com a ideia de get set, a prática hoje é get set. Eu não vou fazer o relógio, eu vou fazer uma outra ideia de atividade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a seguinte: vocês podem rodar exercícios que não são os exercícios do repositório. Vou entrar aqui no repositório, Xcode PO, tá? E dentro desse repositório aqui, eu vou criar uma atividade qualquer aqui, por exemplo, code roupa.ts. Tá certo? Tá aqui a minha roupinha. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que essa bolinha, ela tá preta, tá vendo a bolinhazinha? Ela tá assim, significa que a atividade não, que o arquivo não tá salvo. Então, para vocês efetivarem, vocês têm que dar o Ctrl S para salvar o arquivo. Pronto, aqui o arquivo tá salvo. Console.log, eu uso tamanho G. Para você rodar o arquivo sem precisar daquela interface toda, você dá um teste e o nome do arquivo. Tá vendo aqui, ó? Primeira coisa que você tem que ver é que você tem que estar no mesmo diretório do arquivo, roupa.ts. Eu uso tamanho G, tá? Comandozinho de teste. Eu não estou abrindo aquela parafernália toda, tá bom? Eu uso tamanho G. Se a gente quisesse usar entrada e saída, a gente precisa daquela linhazinha que abre nos rascunhos. Cadê, ó? Tá vendo essa linhazinha aqui que abre nos rascunhos? Eu preciso copiar a linha do rascunho para cá. Aquela linha do readline sync. Então, com a linhazinha, você consegue fazer console.log, digite seu tamanho de roupa. Seja tamanho recebe input. Eu uso mais tamanho. Foca aqui, meu povo, foca aqui. Primeira coisa, ó, consigo criar um arquivo separado. Check. Para poder fazer leitura de dados, eu preciso da linha do readline sync, leitura síncrona. Copiei a linha para cá, check. Com a linha, eu posso ler os dados do usuário. Está aqui input. E aí eu uso esse input para alguma coisa. Check. Então, bora lá. Primeira coisa. Digite seu tamanho de roupa. Como eu comi demais no feriado, eu uso X, G. X é de... Mas esta não começa com E? Não existe o EG também, não? E depois do XG vem qual? X... Não, é XXG ou é XGG? Mas eu já vi XGG também, não vi, né? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai tentar fazer quando eu abrir para a prática é isso. Criar o arquivo e rodar o arquivo. Como é que a gente roda o arquivo? Teste e o nome do arquivo. Você tem que achar o nome do arquivo. Se você tiver fora do path, se você tiver com o arquivo no canto errado, você não vai achar o arquivo, ele não abre. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu vou fazer agora uma validação para roupas, mas você vai fazer uma para havaianas. Na nossa roupa,
a gente já viu que é às vezes um pouco confuso sobre os tamanhos. Então, se eu criasse aqui uma classe roupa e deixasse o tamanho em aberto, seria muito fácil a pessoa colocar um tamanho inválido. Por exemplo, seja roupa, recebe roupa, e aí ele vai colocar, perdão, new roupa, e aí ele vai colocar roupa, ponto tamanho, recebe P. Ué, mas é para ser P maiúsculo ou P minúsculo? Ih, não sei. Então, justamente por causa desse problema, eu visto grande. Não, não é grande, meu filho, é G. Então, para a gente evitar que os dados fiquem válidos, como é que eu impeço esse acesso aqui? Eu coloco private. E como é que eu dou acesso de leitura? Então, eu digo que é o método get tamanho, que retorna um string, e eu retorno desse ponto tamanho. E como é que eu dou acesso de escrita? Set tamanho, que vai receber um valor que é uma string, não retorna nada, mas agora eu tenho que validar se esse valor está dentro do que eu espero. Vamos pensar aqui nas opções. As minhas opções vão ser P, PP, P, M, G, GG, X, XG. Quer dizer que XG é maior do que GG? Tá. E depois de XG, essa é a dúvida. XXG. Ah, então não tem XGG. É na minha cabeça, né? Depois eu prescrevo. Tam, tamanhos de roupa. XG. Ó, tem o EG, meu povo. Ó, EG de extra grande. Tá vendo? EG de extra grande. XG. Cadê os X? Onde? É. Caramba. Tá, ó, não existe padronização. É a primeira coisa que a gente já viu, né? XG e EXG. Então, EXG. Ó, vamos lá. Não tem padronização, mas a minha classe serve justamente para impedir um valor inválido. Então, para não ter que ficar caçando entre todos eles, eu poderia dizer o seguinte: se opções.com includes, ó, esse includes verifica se esse valor está no vetor. Só que eu vou usar a regra do contrário, eu vou ver se dá errado. Se as opções não incluem o valor que a pessoa tentou colocar, eu vou dizer console.log valor inválido, use uma das opções. E aí eu vou usar a seguinte coisa, opções.join, vou juntar todas elas utilizando vírgula espaço. Esse join pega a minha lista e transforma numa única string, juntando todos os elementos por vírgula espaço. E aí, agora que deu errado, eu faço o quê? Return. E como valor esperado, eu faço o quê? Des.tamanho recebe valor. Então, o que, que vai acontecer? Valor. O que, que vai acontecer? Se for um valor inválido, ele não faz nada e a variável mantém o valor que ela tinha. Então, ao invés de fazer isso, eu vou tentar o quê? Roupa.set tamanho. E aí eu tento o tamanho que a pessoa passou. Então, vou fazer uma coisa legal. Vou fazer um loop infinito. Faça para sempre. Faça para sempre. Pergunto o tamanho da roupa, pergunto o tamanho da roupa da pessoa, leio o tamanho e tento colocar esse tamanho dentro da roupa. Se der certo,
Eu quero sair. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto a roupa.getTamanho for igual a vazio, eu fico no loop. Se eu não fizer a atribuição, se eu não fizer set, não fizer nada, qual é o tamanho padrão da roupa? Olha para cá. Não fiz set, só criei a roupa. Qual é o tamanho padrão dela? Perfeito. Olha o pessoal que está fazendo as atividades. Ó. Se eu não inicializei, tá comando Find. Então, o que é que está faltando aqui? Construtor des.tamanho recebe. Eu vou colocar aqui o tamanho. Se nada foi passado, eu quero que seja um tamanho que seja inválido. Eu por escolha. Diferente da hora, que não faz sentido que uma hora seja vazia, a hora é um número. Obrigatoriamente a hora é um número. Mas eu quero saber se a pessoa escolheu ou não. Então eu quero que comece com vazio. Por quê? Porque eu tenho como saber se a atribuição deu certo ou não. Então, enquanto o tamanho me retornar vazio, significa o quê? Que a pessoa não conseguiu fazer a atribuição. Na hora que ela conseguir fazer a atribuição, o tamanho não vai ser mais vazio e eu saio do laço. Tudo bem? Beleza? Bora tentar rodar aqui. Aí no final eu vou poder dizer console.log, sua roupa tem tamanho roupa.getTamanho. Então bora lá, rodar. Digite o seu tamanho de roupa. Meu tamanho de roupa é grande. Valor inválido. Use uma das opções. Eu quero M de minhoca. Ah, por que não funcionou? Hã? Porque é maiúsculo, né? Eu quero M. É só M. Sua roupa tem tamanho M. Tudo bem? Ó? Ok? Então, eu vou mandar esse código para vocês. Vocês vão usar ele como modelo. E aí vocês vão fazer uma havaiana. A havaiana, ela tem um tamanho. Qual é a regra? Lembra? O teu set, normalmente, ele quer validar alguma coisa. No caso aqui, eu quero validar que o tamanho faz sentido. No caso da havaiana, não sei se vocês perceberam, mas não existem valores, não existem todos os valores de chinela. Os valores, eles existem aos pares. 40, 41, 42, 43. Então vamos imaginar que o valor é só o número par. Tem a Havaiana número 40, a Havaiana número 42, a Havaiana número 44. Só que também não existe valores pequenos demais, nem valores grandes demais. Então vamos imaginar que ela vende do 20 ao 50. O 20 é o menorzinho para criança e o 50 é a prancha de natação. Tudo bem? Então eu vou mandar esse código para vocês pelo Launchpad, mas vai ter uma atividade dessa no GetSet, tá certo? Então vocês já fazem em sala, já treinam para vocês depois postarem no repositório, é atividade de sala. Então, primeira coisa, olha, entende o fluxo, entende o loop aqui do que é está acontecendo, e aí depois você tenta construir o seu, tá? Muda isso daqui, isso daqui vai ser tamanho, vai ser um número. Ia ser legal quando você fizesse o tamanho, que ele verificasse se a pessoa digitou um número ou não, certo? Então, bora lá. Então, aqui eu vou parar a aula, porque o resto agora é só prática para vocês treinarem.